A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo vem travando há semanas a votação do projeto de lei que cria a carteira estudantil gratuita no Estado. O partido argumenta que a medida ameaça financiamento de entidades como a União Nacional dos Estudantes, que contam com a emissão do documento para manter suas atividades. Apresentada pelo deputado Tenente Coimbra, do PL, a proposta pede a emissão gratuita da carteirinha pela Secretaria de Educação do Estado, preferencialmente no formato digital. No texto, o deputado argumenta que a evolução dos conhecimentos de informática e a vertiginosa facilitação da digitalização traz o serviço público, além de economicidade aos usuários na força a compreender a carteira, e também seria um caminho natural e exigível. E para falar sobre essa proposta, sobre a obstrução do PT, o nosso repórter Wilson Lima conversou com o deputado estadual Tenente Coimbra. Vamos ouvi-lo. Então, meu caro José Inácio Pilar, vamos falar sobre esse projeto que não deveria ser polêmico, mas acabou se tornando polêmico com o autor da proposta, o deputado Tenente Coimbra, aqui no Meio-Dia em Brasília. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por nos receber. Deputado, eu queria lhe perguntar basicamente o seguinte: primeiro, do que se trata a sua proposta? É uma proposta que, em linhas gerais, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, ele basicamente traz ele aborda essa questão da carteira estudantil, ela tira a carteirinha do estudantil do formato analógico e traz para o digital. Seria um formato mais simples, gratuito, para todo mundo. É isso mesmo, deputado, seja muito bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Meio-Dia em Brasília. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar falando com você, ainda mais de um tema tão relevante, né, que está tão em voga agora no debate, que são as carteirinhas estudantis, principalmente as carteirinhas estudantis paulistas. É mais ou menos isso, né? Não é só trazer para o digital, porque as associações, as entidades, elas também têm a carteirinha digital, mas é trazer para a gratuidade. Hoje, como funciona? Hoje existe uma lei de 2013 que dá exclusividade, né, a nível nacional, para que 3 entidades possam fornecer a carteirinha estudantil para ter acesso à meia entrada. Essas entidades são a UBS, para os secundaristas, para quem é do ensino médio, a UNE, para quem é graduando do ensino superior, e tem uma entidade que eu esqueci agora o nome, que é de pós-graduação. Então, são essas 3 entidades que cobram a carteirinha anualmente. Quanto é pago anualmente? Anualmente são pagos, em média, R$ 45,00 mais frete. Então, a pessoa vai gastar ali uns seus R$50, R$60, e os R$45,00 vão estar indo para o bolso, para o faturamento dessas entidades. Pode parecer um número pequeno, mas nós temos 40 milhões de estudantes secundaristas. Nós temos 10 milhões de estudantes de graduação. Se você faz uma conta rápida, ali você tem, com tranquilidade, anualmente, centenas de milhões de reais todos os anos que estão indo pela exclusividade para os bolsos dessas entidades, que não existe qualquer tipo de prestação de conta, que não existe qualquer tipo de divulgação daquilo que é gasto, daquilo que é arrecadado, da proporção, e muito pelo contrário, é utilizado para fins que não têm a ver com os estudantes. Então, constantemente financiando atos políticos, 99,9% de esquerda, né? A gente tem hoje praticamente todas as presidências desses movimentos ligados a políticos de esquerda, ligados, alguns inclusive assessores, outros que já foram candidatos pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB. Então, isso, com uma pesquisa rápida, você já consegue identificar isso ao longo do tempo. E a gente está tentando criar, em pleno 2025, pela facilidade digital, uma carteirinha gratuita no estado de São Paulo, digital. Hoje a gente tem, nas nossas escolas estaduais, o sistema SED, que é um sistema onde o aluno consegue verificar todas as etapas do seu desempenho escolar, nota, etc. Já é um sistema individualizado por aluno. Inclusive, você tem uma pseudo-carteirinha lá, que em alguns lugares são até aceitas. Então, por que não utilizar dentro do próprio sistema SED ou algum outro sistema para abranger também o nosso ensino superior no estado de São Paulo, uma forma que a gente consiga de maneira fácil, como se tem a CNH online, se tem o RG online, uma carteirinha estudantil online,
E, obviamente, as pessoas não vão ter obrigatoriedade de pagar os R$ 45 todos os anos. Agora, deputado, inclusive até falava com o senhor aqui nos bastidores, e aí pegando um outro gancho, que inclusive foi alvo da chamada inicial dessa reportagem, é o seguinte: esse é um projeto que tem uma resistência do PT e do PSOL. Há um trabalho intenso de obstrução destes partidos de esquerda. Agora, eu quero lhe perguntar o seguinte, deputado, se dá para a gente conseguir explicar o inexplicável, porque, em teoria, se você tira esse custo da carteira, o estudante que vai ser beneficiado vai ser principalmente o de baixa renda, que é um custo que ele não vai ter. Teoricamente, seria o público do PT e do PSOL. Por que esses partidos estão contra uma proposta dessa que vai beneficiar justamente o estudante mais pobre, mais humilde? Foi o que você falou, é tentar explicar o inexplicável. Né? A gente está trazendo uma gratuidade para o estudante, que, em regra, é aquele estudante mais humilde, para ele ter mais acesso à cultura, para ele ter mais acesso ao lazer, para ele ter vários outros acessos que talvez hoje ele não consiga ter. E a gente tem, na totalidade, os deputados do PT, PSOL, PCdoB, sendo contrários à nossa proposta. E qual o motivo dessa oposição e, na verdade, desse travamento de pauta que não permite que nossa proposta prossiga ou que está prosseguindo a passos curtos nesse momento? Porque eles têm vinculações diretas a todos os movimentos estudantis. Se você observar todas as manifestações que foram feitas na Alesp, todas as manifestações que foram feitas contra o governo do Estado, né, contra o governador Tarcísio, você tem os movimentos estudantis. Quem está pagando caminhão de som? Quem está pagando a sede? Quem está pagando transporte? Quem está pagando avião? Quem está pagando hotel? Quem está pagando lanche? Carteirinha estudante. A carteirinha estudante hoje é responsável por 90% dos faturamentos dessas entidades. Então, a partir do momento que você cria algo gratuito, que vai dar a facilidade e a flexibilidade para o aluno, e veja bem, é uma opção, eu não estou tirando o direito dessas entidades de criarem carteirinha. Elas podem ter sua carteirinha. Quem quiser a carteirinha ainda pode adquirir dessas entidades, mas vai ter opção gratuita pelo governo do Estado. Então, se você tira essa fonte de renda deles, quem perde é o PT, quem perde é o PSOL, quem perde é quem sempre dependeu do dinheiro alheio, do dinheiro dos outros, como no próprio caso do INSS, guardado, obviamente, as devidas diferenças, é o PT. E diga-se de passagem, uma coisa, já que eu falei do INSS, né, uma coincidência também. Em 2019, então, o presidente Bolsonaro ele fez uma medida provisória acabando com a exclusividade dessas três entidades de criarem a carteirinha estudantil. Quem derrubou a medida provisória, quem deixou ela caducar, o próprio Congresso, vinculado, obviamente, com os deputados de esquerda. Então, essa medida provisória vinculou durante um ano, 2019 todo, e acabou não prosperando, porque a gente pode estar falando... Eu tenho uma conta de aproximadamente, isso é aproximadamente porque a gente não tem a transparência do faturamento dessas entidades, eu falo aproximadamente em torno de 200 a 300 milhões. O ministro Weintraub, na época do governo Bolsonaro, ele falava em 500 milhões de arrecadação anual para essas entidades. Aonde está indo esse dinheiro? E é muito dinheiro. É bom lembrar o seguinte, não é, gente? Assim, eu não estou fazendo perseguição a partido de esquerda, não é isso. Mas se você for colocar, se você for fazer um levantamento hoje na Câmara dos Deputados ou no Senado, vários parlamentares começaram a sua vida política em movimentos estudantis, por meio de UNE, de UBS, etc. O Lindbergh Farias é o grande exemplo. Começou como movimento estudantil e hoje é líder do PT aqui na Câmara dos Deputados. Então, de fato, tem essa vinculação. E essas entidades, de fato, elas não conseguiram ou não conseguem uma fonte de financiamento que não seja a carteirinha do estudante. Esse é que é o ponto. E aí, realmente, né, logicamente que eu fiz essa pergunta para o parlamentar em tom de provocação, a gente sabe muito bem do que acontece. Esse é que é o ponto, não é, deputado? Quer dizer, você precisa de uma fonte de financiamento, você não consegue achar uma fonte de financiamento que não seja um organismo público. Quando você vai lá e ataca essa fonte de financiamento, obviamente que esses partidos vão ser contra. Assim, é algo, né, é latente isso. Agora, deputado, como é que o senhor vai tentar
vencer essa resistência? E como é que estão as conversas com outros parlamentares na Assembleia Legislativa para que esse projeto, de fato, consiga passar, para que, de fato, esse projeto seja aprovado? Olha, a gente já venceu as principais resistências. Eu acredito que agora seja questão de tempo. Nós conseguimos colocar o projeto em questão de urgência, conseguimos aprovar em urgência. Ele foi para o Congresso de Comissões, né, onde todas as comissões se reúnem, discutem a constitucionalidade, discutem todas as etapas que tem na casa aglutinadas num próprio Congresso de Comissões. Vencemos essa etapa também. E agora ele está em discussão para a ordem do dia. Como funciona? Nós temos 6 horas de discussão para depois a votação propriamente dita. Nós já conseguimos, na sessão passada, discutir 3 horas. Imagino eu que na semana que vem vamos conseguir discutir mais 3 horas. Conseguindo isso, a gente vai colocar o projeto para a ordem do dia, ele vai poder ser pautado, ele vai poder ser votado. E aí a gente tem que ter a maioria de 48 votos, sim, dentro da Assembleia. Acredito que nós vamos conseguir, a base dá em torno de 62 votos, né? A gente tem, obviamente, a dificuldade de colocar todos os parlamentares dentro da casa, mas a gente tem a ajuda do governo, principalmente a ajuda do nosso presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. Então, a gente está bem esperançoso. A luta, na verdade, é um contratempo para a gente tentar fazer isso antes do recesso, né? Mas eu acredito que seja extremamente possível a gente conseguir fazer essa votação ainda no mês de junho.